Bom, eu quero começar agradecendo o convite do Roger de participar desse encontro entre colegas e iluminadores para a gente tentar refletir sobre o modo como a gente trabalha, como a gente produz e cria iluminação cênica aqui no sul do Brasil. Eu me chamo Ricardo Vivian, eu sou nascido em Lajeado, interior do Rio Grande do Sul. E desde muito cedo eu comecei a fazer teatro em Lajado, primeiramente dentro da escola. Eu tive bastante sorte quando eu fui pré-adolescente, adolescente na cidade. A gente teve uma secretária de cultura que foi bem importante porque ela investiu naquele momento bastante em cultura na cidade e em formação. Então foi criado um núcleo de artes cênicas dentro da Secretaria Municipal de Cultura. Dentro desse núcleo também se criou um grupo de teatro. Não muito tempo depois eu comecei a fazer parte desse grupo. E esse grupo, de uma certa forma, ele representou a cidade em diversos festivais de teatro amador. Ali eu tive meu primeiro contato com a iluminação cênica. Eu operava as luzes de algumas das peças, quando eu não estava em cena, eu era, digamos assim, escalado para estar na mesa de luz. Lá com esse grupo também aconteceu de a gente ser convidados para participar de um festival em Florianópolis e naquele período o diretor conheceu o Fernando Ochoa e convidou ele então para fazer uma criação de luz para ir com a gente para esse festival em Florianópolis. E nesse momento eu conheci então o Fernando Ochoa. O meu encontro com o Ochoa eu acho que foi decisivo para que eu me tornasse hoje um iluminador e buscasse seguir essa profissão. Eu não muito tempo depois daquele festival em Florianópolis eu vim morar em Porto Alegre, sempre buscando ser ator. Eu fiz diversos cursos, oficinas, fiz algumas peças, entre elas também uma peça que era uma direção do Fernando Shoa, chamava Do Outro Lado da Cerca, onde eu era ator. E mais ou menos nesse período eu fiz um curso de elementos básicos da iluminação cênica com o Fernando Ochoa sempre. E ali foi assim o meu primeiro contato então de forma mais técnica mesmo com a iluminação, com as nomenclaturas, com os equipamentos, os efeitos. E aí eu começo nesse período, junto com, com os trabalhos de ator que eu fazia, eu também começo a operar bastante luz. É, muito para espetáculos criados pelo Ochoa e algumas peças do Luiz Henrique Palese também. Nesse período também eu me aproximei muito do Extravaganza e começo a trabalhar junto com o Extravaganza. Foi um período que eu frequentei muito as cabines de teatro em Porto Alegre. No início de 2004, dentro da companhia Extravaganza, teve um projeto e a gente fez toda uma reforma e se inaugurou então o Estúdio Extravaganza. O Palese tinha falecido não fazia muito tempo, infelizmente. Nesse projeto, quando a gente abriu o espaço, uma das coisas que a gente fazia eram leituras dramáticas encenadas, inicialmente todas as quartas-feiras e depois passou a ser de 15 em 15 dias. Mas ele foi um projeto bastante longo, ele durou muito tempo e eu acho que para mim foi um momento muito importante de entendimento da iluminação e das técnicas de iluminação, porque um pouco eu era o responsável na companhia por acompanhar os ensaios das leituras e criar uma luz para cada uma dessas leituras. Então, nessas quartas-feiras, que foram diversas, eu assistia primeiro um ensaio da leitura, fazia uma montagem de luz, fazia ensaio com luz e a gente apresentava. E a gente não tinha muitos recursos para trabalhar, a gente tinha pouquíssimos equipamentos no espaço e com aqueles equipamentos eu comecei a fazer essas criações de luz para essas leituras. Em 2005, então, eu fui morar na Itália. Eu tinha participado de um ciclo de intercâmbios com outros países e ao final disso eu fiquei morando um tempo na Itália. Lá na Itália eu resolvi
me matricular na universidade, então eu fiz um curso traduzindo para o português, ele se chamaria Arte e Ciência do Espetáculo. Ele é um curso que no Brasil ele tem um nível de graduação e foi bem importante para mim na minha trajetória esse curso, porque ele me deu muita base teórica de diversos elementos da arte e da cultura. Durante esse período da universidade, eu tinha muitos créditos formativos que eu precisava cumprir, formação extracurricular ou estágios, enfim. Então esses créditos eu meio que busquei fazer com cursos de iluminação cênica, cursos de videomapping, que na época era uma coisa assim bastante nova ainda no mercado. Então eu fiz vários cursos na área técnica, fora da universidade, mas que os certificados desses cursos me serviam também para esses créditos formativos que eu precisava extracurricular. Foi um período longo de estudo, de formação. Em 2013 eu então terminei esse curso na universidade e voltei para Porto Alegre. Imediatamente eu voltei para o Extravaganza. O Extravaganza praticamente eu fiquei longe, mas eu nunca tive talvez um afastamento total. Tem o Ochoa, que sempre foi, durante todo esse período, a gente manteve contato, a gente é muito amigos até hoje, então é também um parceiro de trabalho. E quando eu regresso para Porto Alegre, é de novo também uma pessoa que me abraça me coloca para trabalhar também junto com ele. E eu vou nessa trajetória desde de 2013, eu acabei fazendo diversos espetáculos de teatro. Eu realmente caí muito na, de cair de cabeça na criação da iluminação cênica para o teatro. Então acho que nesses anos assim eu fui me tornando esse iluminador. Eu acho que ainda estou sempre buscando, aprendendo, engatinhando nessa área, mas cada vez mais eu vejo que essa é a minha escolha dentro do teatro, né? É aqui que eu me coloco. Busco entender se eu tenho um método de trabalho. Eu acho que isso eu venho tentando elaborar justamente nesse período, e isso não é tão recente assim. Eu acho que isso é uma coisa que, com os anos, com os trabalhos que eu fui fazendo, acho que a gente vai sempre aprendendo e crescendo e melhorando para o próximo. Eu acho que sim, é muito importante nesse sistema que eu venho organizando, eu entender que o modo como a gente produz teatro na cidade, ele interfere sim no modo como eu penso iluminação ou como eu crio iluminação, e isso é bem decisivo para como eu trabalho. Com o tempo eu fui percebendo que eu precisava finalizar o trabalho de forma que em qualquer lugar que ele possa ir, ele seja sempre o mesmo trabalho. E nisso a gente vai falar então do Olga, foi o último trabalho que eu fiz que estreou, e ele exemplifica um pouco isso que eu quero dizer. Eu comecei talvez a perceber que algumas peças que eu fazia, por exemplo, em algum teatro com pouquíssimos recursos, e aí quando a gente sai daquele teatro e vai para um outro teatro que tem mais recursos, a gente automaticamente pensa em, então vamos botar mais efeitos, mais luz, mais coisas, e assim, eu penso, o diretor pensa, a equipe em si, como um todo pensa, né, desse jeito. E eu comecei a perceber que eu acho que isso não era produtivo para mim nem para o espetáculo. Então eu tenho buscado meus últimos trabalhos finalizar o trabalho de modo que ele possa circular e andar por diversos lugares que tenham mais recursos ou menos recursos, e isso não importa, não vai interferir em como a gente faz a obra. Parece muito básico, muito simples esse pensamento, mas não era, pelo menos em alguns trabalhos que eu fiz.
Então vamos falar do Olga especificamente. O Olga, ele funcionou da seguinte forma. Eu venho trabalhando com o projeto Gompa e fiz diversos trabalhos com eles nos últimos anos. Isso não só com o Gompa, com outros trabalhos que eu faço também, mas eu procuro acompanhar o processo, porque a criação da luz, para mim, ela não é uma coisa que chega no final e que é colocada. Com o Gompa acontece dessa forma. Eu sempre participo desde os primeiros momentos e de todo o processo da criação do espetáculo. O Olga aconteceu que a Idel Ramos, ela é uma atriz que ela fez esse espetáculo e ela participou de alguns festivais no Rio Grande do Sul. Ela conheceu a Camila num desses festivais e ela convidou a Camila para dirigir ela, fazer uma nova versão do espetáculo. Eu não assisti a peça anterior, nem por vídeo, mas eu sei que existia já essa concepção de cenário. Então, no nosso primeiro encontro, a Camila quis levar a equipe dela junto. Então, teve um primeiro encontro que aconteceu entre a Idel, a Camila, eu e o Álvaro. Nesse momento a gente falou então de manter esse espaço. E já nesse primeiro encontro, então, a gente falou sobre a possibilidade de esse cenário ter iluminação. Então, assim, a estrutura do espetáculo ser todo autossuficiente. A luz estaria embutida dentro desse cenário e então, para todos os lugares onde o espetáculo fosse, esse cenário com essa luz seria o suficiente para que ele acontecesse. Então, eu fui, a pesquisa desde sempre foi a busca de como se faria para a gente ter luz, para a gente ter efeitos de luz, nuances de luz, enfim, possibilidades de luz, mas que ela pudesse estar toda integrada no cenário. Essa peça não teve um financiamento, então assim quem produz a peça é a própria Idel. Então a gente também tem a interferência de trabalhar com os equipamentos que tinham à disposição. Mas assim, quando a gente foi para o teatro, eu senti falta de complementar a luz. Então assim, no teatro a gente utilizou sim os equipamentos da casa e do teatro. Mas sim, eu ainda tenho vontade de finalizar ele de modo que a gente possa fazer em qualquer lugar, em qualquer ambiente que não seja um teatro, sem precisar de nenhum equipamento extra. Não quero dizer que eu não quero trabalhar com os equipamentos do teatro, muito pelo contrário, eu acho que é um caso específico aqui. E tem isso que ele é para mim um pouco, foi a última peça que eu estreiei antes da pandemia, mas ele é um pouco, resume um pouco essa minha busca sobre finalizar o trabalho de modo que ele fique realmente sem acréscimos ou modificações ou mudanças a cada lugar que ele vá apresentar. Eu vou falar mais sobre a construção do trabalho em um outro projeto, mas que vai estar também disponível facilmente nas redes. Um pouco a gente escutava assim, cada iluminador faz o seu roteiro e cada um se entende do seu jeito. E muitas vezes isso foi difícil, se criou um problema para mim, tanto quando eu fui operar a luz de outros iluminadores, ou quando eu quis passar para alguém operar uma luz que eu tivesse criado. E aí de ser difícil de as pessoas entenderem o que eu estava querendo passar através de um roteiro, ou mesmo de alguém da equipe, o diretor, dizer, não foi a mesma coisa. Então, assim, junto com uma busca de mais subjetivamente como eu faço, como eu penso, como eu construo o meu trabalho na iluminação, tem essa construção de uma sistematização do material que eu quero entregar, e isso, para além do mapa, passa pelo roteiro, para que assim é uma garantia tanto para mim quanto para quando eu for entregar para alguém operar, que o espetáculo seja fiel e mantenha a mesma fotografia.
Então, assim, eu desenvolvo esse sistema, eu faço sempre 2 roteiros, que para mim ele é um roteiro que serve para gravação das mesas digitais. Então eu faço uma tabela de Excel muito simples, cena um, eu tenho tais equipamentos, as porcentagens de intensidade de cada equipamento, é, a deixa de entrada, o tempo de transição, e eu tento colocar assim, o maior número de informações em uma linha, né? Então, assim, essa cena acontece isso. Porque quando eu chego num teatro e que eu tenho um tempo curto de montagem, eu pego essa tabela e gravo as minhas cues na mesa de luz, a minha sequência de cenas, muito rapidamente, cena um, e eu coloco ali todos os equipamentos que estão ligados naquela cena. Eu comecei a fazer assim, não um roteiro que diz assim, o ator sai X equipamento, mas eu coloco todos os que estão sempre ligados, os que estão sendo usados na cena, e não o que sai, somente o que sai. Ao meu ver, é o que eu penso, não tem como ter erro no momento da gravação. Paralelo a essa tabela, os espetáculos que têm um texto dramático escrito, que seguem um texto, no texto eu insiro somente esses números de transição, então os números da sequência das cenas, para que um operador que vá operar essa luz, ele pode tanto usar essa tabela para a gravação da sequência e depois acompanhar o texto, e aí pelo texto ele tem cena 1, cena 2, cena 3, e na mesa de luz ele só vai passar de uma cena para outra sem grandes problemas. Eu estou desenvolvendo também nesse período um projeto que é muito parecido com isso que a gente está fazendo aqui agora, que é um projeto que quer refletir sobre meu modo de criação em algumas peças onde eu tenho trabalhado com recursos muito limitados. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é muito importante nesse período, essas reflexões, esse encontro que a gente está tendo aqui, esse projeto que eu estou desenvolvendo. Eu sei que o Fernando Ochoa está desenvolvendo um outro projeto também parecido, com iluminadores gaúchos. E se a gente vai para a internet, vai para o YouTube, a gente vê que tem diversos iluminadores fazendo isso no Brasil e fora do Brasil também, mas assim, falando de Brasil, tem várias pessoas falando e refletindo e debatendo o modo de criação, os processos dos iluminadores. Eu acho que isso é muito válido, importante que a gente faça, e acho muito importante que a gente esteja fazendo isso aqui, regionalmente, aqui em Porto Alegre. O próximo episódio, então, fica por conta do Casemiro Azevedo.